Salve, turma! Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula do módulo 1 do curso Gramática da Língua Portuguesa para Concurso Público, Português do Zero. Neste primeiro módulo, vocês entrarão em contato com alguns conceitos operacionais importantíssimos para a compreensão do conceito de gramática. Uma das maiores dificuldades que os alunos têm para compreender uma gramática se deve ao fato de eles não saberem o que é uma gramática, como é feita uma gramática, para que serve a gramática de uma língua. E neste primeiro módulo, vocês caminharão por alguns conceitos que são fundamentais para entender a existência de uma gramática para as línguas naturais. Em nossa primeira aula, nós vamos trabalhar com os conceitos de linguagem, língua e fala. Três noções primordiais para você começar a estudar uma língua como o português, com todas as suas dificuldades, literalmente do zero. Aliás, estes conceitos de linguagem, língua e fala caem em prova de concurso. Dependendo da banca examinadora que for executar o concurso público que você fará, pode ser que a banca coloque no conteúdo programático de língua portuguesa a exigência do conhecimento de algumas noções básicas, entre elas as noções de linguagem, língua e fala. Comecemos com o conceito de linguagem. Para você compreender o que é linguagem, você precisa partir do princípio de que nós, seres humanos, somos animais gregários. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós precisamos do outro, nós precisamos viver em sociedade para manter a nossa existência. Aliás, foi graças ao fato de sermos animais gregários que garantiu a nossa sobrevivência como espécie na história da humanidade. E é exatamente pelo fato de sermos animais gregários, pelo fato de vivermos em sociedade, que nós desenvolvemos ao longo da nossa evolução a linguagem. A todo instante, nós precisamos, em sociedade, interagir com o outro, trocar informações com o outro. E, para isso, nós precisamos de uma série de convenções, de uma série de sistemas criados por nós mesmos para o exercício da comunicação com o outro. E é aí que entra em jogo o conceito de linguagem. Portanto, você deverá entender a linguagem como sendo a capacidade que os homens possuem para a comunicação, por meio de variados sistemas que ele mesmo criou e convencionou para trocar experiências, para trocar informações entre eles. Dessa forma, quando nós apreciamos um quadro de Monet, por exemplo, quando nós assistimos a uma apresentação de balé, quando nós vemos uma placa de trânsito, quando nós lemos um livro, ou simplesmente quando nós conversamos entre nós, nós estamos exercitando essa competência, essa capacidade chamada de linguagem. Portanto, vamos lá. A linguagem será compreendida por nós como sendo a capacidade que todo ser humano tem para o exercício da comunicação, para o exercício da troca de informações por meio de uma série de sistemas simbólicos criados pelo próprio homem. Dessa forma, a fala é um sistema de linguagem. O sistema de linguagem, inclusive, mais utilizado por nós na comunicação diária. Ao lado da fala, outro sistema de linguagem convencionado pelo ser humano para o exercício da comunicação é a escrita, que apresenta padrões diferenciados da fala. E a coisa não para por aqui. Existem vários sistemas simbólicos criados pelo homem para o exercício da comunicação, como é o caso da dança, da pintura, dos códigos de trânsito, o código Morse, uma língua de sinais. Todos estes são sistemas criados pelo homem, convencionados entre os homens para a prática de comunicação diária. São todas formas de linguagem. E aí, turma, o que vocês precisam compreender aqui? É em razão de nós, seres humanos, termos desenvolvido ao longo da nossa evolução diferentes sistemas de linguagem
que as nossas gramáticas reconhecem a existência de dois tipos de linguagem, basicamente. De um lado, nós temos a linguagem verbal e, de outro, a linguagem não verbal. O que caracteriza a linguagem verbal? O uso da palavra. Como o próprio nome diz, linguagem verbal é aquela construída por meio do uso do verbo, ou seja, por meio do uso da palavra, falada ou escrita. Neste exato momento, a comunicação entre nós está sendo construída basicamente em linguagem verbal. Eu estou utilizando uma série de palavras faladas e escritas para satisfazer a comunicação entre nós. Só que a comunicação humana não se dá apenas em linguagem verbal. Neste momento, à medida que eu estou falando e apresentando conteúdo escrito para vocês, eu estou usando também uma série de gestos, uma série de expressões corporais e faciais que auxiliam na transmissão do conteúdo. É aí que entra a linguagem não verbal. Enquanto a linguagem verbal é aquela construída por meio da palavra, a linguagem não verbal é aquela que se constrói pela não palavra, ou seja, pelo uso de gestos, desenhos, imagens, expressões faciais, expressões corporais, que estão ali o tempo inteiro para auxiliar na construção da comunicação entre nós. Então, vamos guardar estas duas primeiras informações. Existem dois tipos de linguagem. A linguagem verbal, que é aquela que se caracteriza pelo uso da palavra, e a linguagem não verbal, que é aquela que se caracteriza pelo não uso da palavra, mas pelo uso de outros sistemas simbólicos para satisfazer a comunicação, como gestos, desenhos, imagens, expressões corporais e faciais, dentre muitos outros sistemas simbólicos. Além desses dois tipos básicos de linguagem, a verbal e a não verbal, as nossas gramáticas reconhecem também a existência de uma linguagem de natureza mista, que você poderá chamar de linguagem mista ou de linguagem verbal e não verbal. A linguagem mista, como o próprio nome sugere, é aquela que se caracteriza pela mistura, pela conjunção da linguagem verbal e da linguagem não verbal. As nossas gramáticas criaram o conceito de linguagem mista, de linguagem não verbal, para dar conta da análise de determinados gêneros textuais que o ser humano foi desenvolvendo ao longo da sua evolução. Por exemplo, histórias em quadrinho, tirinhas, cartoon, charge, são gêneros textuais em que a comunicação se constrói não apenas pela palavra, mas também pelo uso de desenhos, pelo uso de imagens. São, portanto, gêneros textuais com uma linguagem mista. Então, vamos lá, fechando a linha de raciocínio. Dentro desse quadro teórico, nós vamos reconhecer a existência de três tipos de linguagem: a verbal, a não verbal e a mista. A linguagem verbal é aquela que se constrói pela palavra, a linguagem não verbal é aquela que se constrói por meio de outros sistemas simbólicos diferentes da palavra, e a linguagem mista é aquela que resulta da mistura, da junção da verbal e da não verbal. Se vocês observarem este esquema, vocês vão ver os diferentes modos como os três tipos de linguagem, verbal, não verbal e mista, se concretizam na comunicação entre nós no dia a dia. A linguagem verbal, como você aprendeu, é aquela construída por meio da palavra falada e por meio da palavra escrita. Essa linguagem verbal nos leva exatamente ao conceito de língua, que veremos em seguida. A linguagem não verbal é aquela que se constrói por meio de gestos, desenhos, expressões faciais, expressões corporais, notas musicais, sinais telegráficos, matemáticos, taquigráficos, sinais de trânsito, entre muitos outros sistemas não verbais criados e convencionados pelo homem. E a linguagem mista é aquela que nós vamos encontrar em gêneros textuais específicos, como histórias em quadrinho, charge, tirinha, cartoon, dentre outros gêneros textuais que se constroem por meio do uso da palavra e por meio do uso de imagens. Outra característica importante que precisamos reconhecer para a linguagem é o fato de a linguagem ser um fenômeno universal. O que isso quer dizer? Nós, seres humanos, somos dotados de linguagem. Foi o que aprendemos até aqui.
Ou seja, todos nós somos dotados de capacidade de nos comunicarmos com o outro. Por essa razão, a linguagem acaba se tornando um fenômeno universal, uma vez que, em qualquer lugar do planeta onde estiver o ser humano, haverá linguagem. A linguagem será exatamente uma necessidade do homem para o exercício da comunicação. Esteja, portanto, o homem no Brasil, na África, no Canadá, nos Estados Unidos, ele será dotado de linguagem, de capacidade para o exercício da comunicação. Então, guarde esta informação, até para nós diferenciarmos mais tarde a linguagem da língua. A linguagem, como vocês acabaram de aprender, é um fenômeno universal, uma vez que em qualquer lugar do globo terrestre onde o homem estará, haverá linguagem. Haverá essa capacidade desenvolvida pelo homem para o exercício da comunicação. Bem, turma, agora que você já sabe o que é linguagem, nós temos como entrar no conceito de língua. Você entendeu a linguagem como um fenômeno universal, uma vez que, independentemente do lugar, da posição do globo terrestre em que o ser humano estiver, ele será dotado de uma capacidade de se comunicar com o outro, ou seja, ele será dotado de linguagem. Mas, pensa comigo, dependendo da posição do globo terrestre em que o ser humano estiver, ele vai se comunicar com o outro da mesma maneira? É claro que não. Por exemplo, os habitantes deste país específico, eles usam entre eles, para o exercício da comunicação, um sistema convencionado de linguagem verbal, palavra falada e escrita, para o exercício da comunicação diária. Só que o sistema de linguagem verbal utilizado pelos nacionais, pelos habitantes deste país, é diferente do sistema de linguagem verbal convencionado pelos habitantes deste outro país, que é, por sua vez, diferente do sistema de linguagem verbal convencionado no nosso país, no Brasil. O que eu estou querendo dizer para você? Que em cada país, ou mais propriamente, em cada comunidade, há a convenção de um sistema de linguagem verbal, um sistema de palavras faladas e escritas para o exercício da comunicação. E é exatamente assim que nós entendemos a língua. A língua é uma linguagem verbal, é um sistema convencionado de linguagem verbal, utilizado por cada comunidade linguística específica. Dessa forma, no nosso país, no Brasil, nós falamos uma língua. Aquela capacidade universal de linguagem é exercitada na prática por meio de um sistema de linguagem verbal convencionado entre nós para o exercício da comunicação. É exatamente isso que nós chamamos de língua. Na Argentina, existe um outro sistema de linguagem verbal convencionado entre os nacionais daquele país, entre os nacionais da Argentina, para o exercício da comunicação. É outra língua. Dessa forma, nós vamos entender a língua como sendo um fenômeno social organizado por um conjunto de elementos e regras combinatórias convencionadas por uma comunidade linguística específica visando a comunicação entre os seus membros. Este conceito é amplo demais e nós vamos analisá-lo parte a parte. Primeiro detalhe do nosso conceito de língua. A língua é um fenômeno social. Você viu que a linguagem é um fenômeno universal. Já a língua é um fenômeno social. Por quê? Porque toda língua é própria de uma comunidade linguística específica. Essa comunidade linguística pode ser um país inteiro ou pode ser um grupo étnico dentro de um país, como é o caso das comunidades indígenas dentro do Brasil, que têm as suas próprias línguas, ou seja, têm os seus próprios sistemas de linguagem verbal convencionados entre eles para o exercício da comunicação. Portanto, entenda a língua como um fenômeno social no sentido de que a língua será sempre uma convenção adotada por um grupo social específico para o exercício da faculdade de linguagem. Outro detalhe importante no nosso conceito de língua, o de que a língua é formada, é organizada
por um conjunto de elementos. Ou, mais propriamente, devemos dizer que a língua é constituída por um conjunto finito de elementos linguísticos. Ou seja, cada língua possui um conjunto fechado de fonemas, morfemas, padrões silábicos e por aí vai. Ou seja, toda língua apresenta um conjunto fechado, finito, de estruturas que são utilizadas para a construção de unidades maiores por meio de regras combinatórias que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida, que nós vamos adquirindo à medida que nós aprendemos a nossa língua. Por exemplo, no português, nós temos um conjunto fechado de fonemas. Na língua portuguesa, existem apenas 19 fonemas consonantais e 7 fonemas vocálicos. E, por meio de regras combinatórias, nós aprendemos a associar fonemas para a construção de unidades linguísticas maiores, que são as sílabas. Nós temos também os morfemas, que constituem um conjunto finito, um conjunto fechado de elementos. E, por meio de regras combinatórias, que nós vamos aprendendo ao longo da vida, nós associamos morfemas para construir unidades linguísticas maiores, que são as palavras, e assim por diante. Dessa forma, a segunda característica de uma língua que devemos levar em consideração é que toda língua é de fato constituída por um conjunto de elementos finito, um conjunto de elementos fechado. E o terceiro detalhe importante neste conceito de língua é o de que, além de uma língua ser formada por um conjunto finito de elementos, ela é formada também por um conjunto de regras combinatórias convencionadas pelos falantes daquela língua para associar, para juntar os elementos da língua de modo que seja possível construir unidades linguísticas hierarquicamente superiores. Portanto, a ideia é a seguinte: toda língua, além de ser formada por um conjunto finito de elementos linguísticos, é constituída também por leis combinatórias, ou seja, por regras de combinação que permitem aos falantes combinar, associar os elementos da língua, como fonemas, morfemas, sílabas e palavras, para a construção de infinitas combinações linguísticas. Então, como a coisa funciona na prática? Nós, falantes da língua portuguesa, nós conhecemos, nós temos internalizadas regras combinatórias que nos permitem combinar um fonema com outro para a construção de uma sílaba. Nós temos internalizadas regras que nos permitem combinar um morfema com outro para a construção de palavras. Nós temos, da mesma forma, internalizadas regras, leis combinatórias, que nos permitem associar palavras para a construção de orações. E assim por diante. Nós associamos orações para construções de períodos, nós associamos períodos para a produção de parágrafos, associamos parágrafos para a construção de textos. É exatamente em razão do conhecimento dessas leis combinatórias que nós conseguimos pegar pequenas unidades da língua, associar a outras unidades do mesmo nível para a construção de unidades linguísticas superiores. Portanto, você que pretende fazer concurso, muito cuidado com este conceito de língua, porque ele pode cair na prova caso o edital preveja lá no conteúdo programático de língua portuguesa essas noções básicas. Como você deverá entender uma língua? Como um fenômeno social constituído por um conjunto finito de elementos e constituído também por um conjunto de leis combinatórias que nos permitem associar os elementos da língua para a construção de unidades linguísticas de um nível hierárquico superior. Guarde este conceito. E, para finalizar, nós temos o conceito de fala. Só para você pegar toda a linha de raciocínio. Você aprendeu que a linguagem é um fenômeno universal. Você aprendeu também que a língua é um fenômeno social. Já a fala é um fenômeno que não é nem universal nem social. Em gramática, nós compreendemos a fala como um fenômeno individual. Ou seja,
A fala está relacionada a cada indivíduo, a cada usuário de uma língua. Cada um de nós exercita a comunicação por meio da linguagem verbal de uma maneira específica. Eu falo de uma forma, você fala de outra, meu filho de outra, e assim por diante. Nós somos seres humanos únicos. Cada um tem as suas características, tem as suas especificidades. E tudo isso é transmitido para a fala. É por essa razão que, em gramática, a gente entende a fala como um fenômeno individual de comunicação produzido por cada usuário de uma língua. Portanto, a ideia é esta. Enquanto a linguagem é um fenômeno universal e a língua é um fenômeno social, a fala será sempre um fenômeno individual, resultante da inteligência e da vontade de cada usuário da língua exercer a comunicação num determinado contexto específico. Eu falo de uma forma, você de outra, seu pai, seu filho, sua amiga de outra maneira. Cada um tem a sua própria forma de fala. Bom, para resumir estes 3 conceitos que nós estudamos na aula de hoje, eu acredito que este esquema aqui seja bem simples para vocês. Nós entendemos a linguagem como um fenômeno universal, a capacidade que todo ser humano tem para o exercício da comunicação. Então, imaginando que tudo isso aqui seja o globo terrestre, a linguagem estará em todo lugar. A linguagem está atrelada ao ser humano, que precisa se comunicar, que precisa trocar informações, que precisa trocar experiências com o outro. Já a língua é um fenômeno social, ou seja, cada comunidade linguística, cada país ou cada grupo étnico dentro de um país vai ter a sua própria língua, ou seja, um sistema de linguagem verbal próprio, convencionado entre os usuários daquela língua para o exercício da capacidade de linguagem. E, dentro de cada língua, cada usuário tem a sua própria forma de falar, exerce a sua própria fala. Então, a ideia é esta. A linguagem é um fenômeno universal, a língua é um fenômeno social, uma convenção adotada por cada grupo de falantes, por cada país, por cada comunidade linguística específica, e a fala é sempre um fenômeno individual. Bom, fechamos a nossa aula por aqui. O objetivo desta primeira aula foi levar você ao reconhecimento das noções de linguagem, língua e fala para compreender a matéria que estudaremos na próxima aula. No nosso próximo encontro, nós vamos falar a respeito das variedades linguísticas, um conhecimento importantíssimo para você saber como se organiza a gramática, uma vez que as gramáticas de uma língua são construídas levando em consideração a própria noção de variedade linguística. Então, vejo você na próxima aula.